Olá você, espero encontrá-lo muito bem. Este é o TopoCast, o seu programa de desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Olha aí, pessoal, mais um programa de final de ano, nós estamos aqui mais descontraídos, né? Chegamos, graças a Deus, chegamos esse finalzinho de ano, né, Enio Marcos, Ricardo Carneiro. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu realmente só tenho que agradecer esse ano de 24, foi muito abençoado, um ano de muito aprendizado. Quero agradecer também a equipe da Topo Ambiental. Vou agradecer a todos na figura do nosso querido gerente Thales, que vem conduzindo super bem a equipe lá. E graças a Deus um ano para a gente comemorar assim e que 25 venha, né, arrebatador. Espero que na empresa de vocês também tenha transcorrido tudo bem. Vamos ter tempo aqui para, enfim, fazer um brinde não alcoólico, né? Porque o momento da gravação desse TopoCast é pela manhã. Mas, enfim, agradecer aos nossos parceiros, aos nossos clientes, né? Sempre muito bom a gente construir. E este programa, particularmente, ele traz esse viés da construção de conhecimento, das provocações sutis para, enfim, desdobrar o senso crítico da nossa audiência e também trazer um pouquinho da nossa cultura, a nossa forma de trabalhar, né? Então, de antemão, já saúdo aqui os nossos queridos convidados, Ricardo Carneiro, grande prazer tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Felipe. Enio Marcos, Fonseca, Brandão. Ô, Ricardo, eu fiquei sabendo, cara, que... Produção, põe a primeira imagem aqui para nós na televisão, por gentileza. Não estou sabendo, tem alguma novidade? Cara, diz que teve um prêmio sensacional. Que dia é Olha, esse? olha que gracinha, olha que beleza o Enio Marcos com a comenda máxima lá do CREA. É a Aura, como é que é, Enio? Fala pra gente. O mérito da engenharia, né, dado pelo CREA-MG Que fantástico. para o ano de 2024, para alguns profissionais e para algumas empresas que se destacaram, né, durante o ano. Ó, salva de palmas pro nosso querido Enio Marcos, um cara que eu tenho a sorte de ter perto, um grande amigo, antes de mais nada, e um profissional brilhante. Quero aqui também saudá-lo com esta singela homenagem aqui dentro do TopoCast, mas que traduz muito do nosso sentimento de gratidão por tê-lo como um parceiro, como um profissional sempre presente, alguém que sempre está contribuindo e principalmente nos ajudando a melhorar. Tá? Que você continue trilhando esse caminho de sucesso e que venham muito mais prêmios aí para te brindar, meu caro. Viu? Deus te abençoe sempre. Eu fiquei feliz, né, de ver aqui na abertura do nosso TopoCast, né, essa homenagem à colocação da foto, né, do evento de ontem. E, de fato, é um reconhecimento muito especial, porque, né, para os profissionais da engenharia, o nosso conselho é a entidade máxima, né, de acompanhamento, de valorização, de fiscalização das atividades profissionais. E ser reconhecido, né, pelo CREA nesse evento específico de fim de ano foi muito bacana. Eu, né, tive a oportunidade até de me posicionar, né, num tempo que me foi dado para registrar, né, a minha satisfação, a minha alegria, o meu trabalho, né, ao longo dos 42 anos de atividade profissional, e fiquei realmente muito satisfeito, né, de ter recebido essa comenda e fiquei também satisfeito, né, de ver que você lembrou disso e colocou essa foto aí para que os espectadores pudessem também saber que isso aconteceu na data de ontem. Obrigado. A sua vitória são as nossas vitórias, não é assim, Ricardão? São as nossas vitórias. Eu sempre faço esse reconhecimento. No meu caso, é uma constatação das mais óbvias, mas é sempre importante reiterar. Grande parte do meu desenvolvimento profissional, principalmente com o setor elétrico, eu devo a Enio Marcos Fonseca, viu, Enio? Fazer esse agradecimento público. Ainda quando o Enio era superintendente da CEMIG, eu tive a oportunidade de executar uma série de trabalhos, eventos, palestras que acabaram abrindo a mim e vislumbrando um mundo que
de fato eu não conhecia. Então eu faço esse também reconhecimento. O Enio ontem foi agraciado aí com o prêmio máximo, né, a comenda máxima do CREA, e mostra aqui a trajetória como engenheiro florestal, ligado ao setor público, ao Instituto Estadual de Florestas, há mais de 30 anos de CEMIG, e aí coroando a sua carreira de volta ao setor público, né, como superintendente do IBAMA no estado de Minas Gerais. Simplesmente aí acho que trilharam, enfim, o Enio conseguiu trilhar um caminho de absoluto sucesso e que é referência a todos nós. Bom demais. Homenagem feita. Ho, ho, ho é Natal, hein, no Marcos? Ho, 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 Ricardo Carneiro. É Ho, ho, Natal. ho. E aí, vocês estão animados para esse Natal? É uma época doce, né? Há que se dizer que é uma época doce. E como a gente aqui também trabalha muito provocando pequenos aspectos do senso comum, que tal a gente trazer uma provocação um pouquinho ácida para a gente poder abrilhantar aqui as nossas discussões? Produção, vou te pedir para colocar a segunda imagem, por gentileza, das luzes. Vocês já viram as luzes de Natal? Essas são as luzes de Paris. Olha que coisa, que maravilha. Você já esteve em Paris esse ano, Enio Marcos? Agora de novembro, quando elas começam para cá, você já teve a oportunidade de estar lá? Não, infelizmente não. Gostaria, viu? O Enio parece que teve lá 2 vezes, né? Não é isso, Enio? Em tempos, né, pretéritos, esse ano, né, eu não tive, né, em Paris. Acho que um momento que vive a capital francesa é um momento que não me estimula muito a revisitar, né, a cidade. Acho que a governança da atual presidência, né, francesa, ela é muito hostil para com o nosso país. Nós tivemos o evento do agro, né? Em relação ao nosso patrimônio natural. Então, e também uma ocupação extremamente agressiva daquelas populações que foram para aquela região. Então, Paris hoje não me seduz e não me estimula muito, embora a gente saiba que pelas fotos, né, ela continua linda. Cidade das Luzes, né? Então, eu tive notícia que só na Champs-Élysées foram mais de 1.000 conjuntos de iluminação instalados. E aí me veio uma curiosidade e eu fui checar nos órgãos de controle de operação de energia desses países, né? Tanto os europeus quanto da América do Norte. Aqui no Brasil, o Operador Nacional do Sistema, a própria ANEEL. E eu descobri, Marcos, que no período de Natal, Ricardo, o consumo de energia elétrica em cidades que instalam sistemas de iluminação como esse de Paris aumenta entre 10% e 20%. Tudo isso? 10% e 20%. Olha, se uma cidade, para a instalação de iluminação natalina, aumenta o seu consumo de energia em 10%, 20%, como é que nós vamos lidar com todas aquelas diretrizes que são muitas vezes até impositivas em alguns cenários, onde o consumo de energia tem que ser cada vez mais otimizado, e para além das narrativas, né, eu também não vi nenhuma campanha de redução de consumo de energia nessa época do Natal, tanto para cidades europeias quanto aqui no Brasil. E aí a gente vem, né, com o advento e quem sabe, né, nos próximos anos, a derrocada do movimento ESG, uma conclusão pessoal de que as narrativas elas cessam no período natalino, pessoal. Eu estou errado ou não? Eu diria, meus prezados amigos, espectadores, né? Esse é um tema controverso e bastante complexo na questão do entendimento. Eu vou me permitir contar para vocês que quando eu estava na Superintendência de Gestão Ambiental da CEMIG, eu fui procurado por um técnico da Prefeitura de Belo Horizonte, porque houve uma demanda
para que, eu não lembro mais se foi um cidadão ou se foi uma empresa, queria colocar as luzinhas de Natal nas árvores de Belo Horizonte. Se não em todas as árvores, em algum local. E aí a prefeitura levantou uma questão sobre os riscos que essa iluminação poderia causar às árvores, observando que você tem um ciclo biológico de uma alteração dia de microclima ali, da né? noite, e aí essa luz ia criar uma figura de fotossíntese forçada no período noturno, em que a árvore estaria metabolizando e liberando então gás carbônico, oxigênio, e além de tudo a preocupação de que o calor pudesse, né, causar mal, né, às árvores. E aí a gente que não tinha essa tradição àquela época aqui em Belo Horizonte, procurou entender um pouquinho o que acontecia nos Estados Unidos, que é uma referência. Muitos já estiveram nos Estados Unidos recentemente, e ao longo dos anos essa prática é muito comum lá, e a gente concluiu o seguinte: nenhum problema, nenhum efeito. Mas só um parênteses, para eu entender melhor aqui a sua história. Essas asserções que você se referiu com relação à fisiologia das plantas, das árvores, foram fundamentadas cientificamente ou não? Evidentemente que lá nos Estados Unidos, todos esses aspectos associados a alguma iniciativa, né, são bastante estudados, e a intensidade luminosa, calorífica, é absolutamente insignificante e mal algum faria às árvores, e isso pode ser observado em décadas de utilização desse tipo, né, de iluminação pública natalina exatamente no período festivo. Uhum. Então, a CEMIG pontuou que não traria, inclusive, nenhum tipo de problema à gestão da rede pública, até mesmo do ponto de vista de aumento de consumo de energia, porque se você observasse, né, e imaginasse uma cidade, né, de 2,5 milhões de habitantes, 3 milhões, quantas colocariam esse tipo de iluminação em frente à casa, ou ao longo de alguma avenida, ou na Praça da Liberdade? Isso seria insignificante. E aí a nossa avaliação foi de que a prefeitura não precisaria criar nenhum tipo de impedimento, nem exigir nenhum tipo de estudo ambiental, e hoje a gente tem essa prática da utilização da iluminação de Natal na cidade de Belo Horizonte relativamente acontecendo em pequenos trechos da cidade. Então, nós não temos, como algumas cidades, como Paris, que você mostrou aí, onde essa iluminação ela acontece num território grande, né, do município de Paris, mas mesmo lá eu entendo de que a colocação desse tipo de iluminação ele não traria significativo aumento no consumo de energia quando comparado com o consumo médio ao longo de outros períodos do ano. Você vai ter muito mais intensidade de consumo de energia observado os períodos do dia e aqueles que estão associados à significativa utilização de equipamentos de alto consumo. Se você tem dias muito quentes, você aumenta o consumo quando você liga ar-condicionado significativamente. Quando você tem as pessoas que chegam do trabalho e tomam banho, você tem um pico de utilização de energia significativo. Tanto é que o país tem aí uma metodologia, de vez em quando, o horário de verão, para mudar o horário de pico e permitir que o fluxo de energia ainda possa ser utilizado quando você ainda tem sol, a energia solar, ainda tem o vento diurno para poder gerar. Mas por causa de iluminação pública, eu não acredito que haja significativo aumento, mesmo que existam dados que sejam levantados aí por órgãos públicos, por conta de Natal.
eu divirjo e não acredito. Ricardo Carneiro, o Enio Marcos está trazendo aqui alegações, segundo ele, científicas. Tá? Eu tenho uma citação aqui de um artigo polêmico do Richard Horton. Ele era editor-chefe à época de uma das mais prestigiosas revistas científicas, a The Lancet. Uhum. Né? E nesse artigo polêmico, ele afirma que grande parte da literatura científica, talvez a metade, seja simplesmente falsa. Ou seja, até os artigos científicos estariam, em tese, né, na tese desse Richard Horton, contribuindo para a consolidação de narrativas que, pelo que a gente percebe, divergindo ou não, a questão, acho que ela transcende a discussão, porque ela nos mostra os movimentos sociais aos quais a gente tem que constantemente nos adaptarmos, seja a cadeia produtiva, né, aquela que gera valor para a sociedade, que constrói, de fato, a monetização das riquezas, mas, por outro lado, também esta questão da responsabilidade. O que de fato é palpável, metrificável, passível de melhoras e o que não. Então, aqui foi uma pequena provocação, eu queria discutir sobre o papel da ciência, o papel das discussões jurídicas em torno de, muitas vezes, subjetivismos que a gente pode ver por aqui, né? Bom, Felipe, eu acho que isso é a tônica das sociedades modernas. Eu não gosto muito dessa palavra narrativas, porque em certa medida ela vem sendo banalizada até no contexto, no discurso político, né? Encontrar narrativa ou implantar ou implementar na cabeça de alguém alguma verdade por meio de uma narrativa duvidosa ou enganosa ou sofismática. Então não é a terminologia que eu mais gosto, não. Sobre o papel da ciência, esse é um tema espinhoso, né? E nós vivemos nos últimos 5 anos um episódio em que a ciência se pôs no centro de uma balança entre, de um lado, aqueles que eram tidos como contra a ciência, né? Que eram negacionistas da ciência e da modernidade, e outros que eram afeitos às glórias, às conquistas, aos avanços da ciência. E isso me faz sempre discutir ou refletir o que é a verdade, e cada vez mais, também não vou falar outra expressão que eu odeio, que é a tal da pós-verdade, mas cada vez mais isso é marcante na nossa sociedade. Quem detém a verdade? De quem é a verdade, né? Na nossa tradição cristã, Jesus é a verdade, é o caminho, é a luz. Mas aí envolve uma questão dogmática, de fé, né? Afora isso, eu venho percebendo que ninguém monopoliza a verdade. E é preciso conviver com a verdade dos outros, que não é uma verdade absoluta. É uma perspectiva da retórica aristotélica, né? Sim. Que inclusive é base de fundamentação, de estruturação das nossas dialéticas sociais. Eu acho que também foi interessante a sua referência a partir de um estudo publicado na Lancet, né, aquilo que de fato tem substrato metodológico nos estudos que são publicados. Na própria crise da pandemia, houve uma série de acusações, artigos científicos publicados em periódicos Sim. e revistas de alta credibilidade que depois foram retirados. Alguns eram entusiastas da utilização de uma determinada terapia, outros diziam que isso era contra a ciência, que não havia cientificidade alguma na sua utilização. Mas é exato, quer dizer, eu acho que tudo isso, em certa medida, também é fruto da massificação da informação com base e origem
na tecnologia de informação, né? Não adianta, eu acho que é uma grande perda de tempo, sem criticar esta ou aquela instituição, tentarmos controlar o conteúdo daquilo que se diz, daquilo que se afirma ser contra-informação, inaugurado por Donald Trump, né, a tal da fake news, porque eu acho que essa é a capacidade que precisa ter, que é filtrar e compreender aquilo que há de conteúdo, para não cair na mesma armadilha, né? Não verdadeiro ou não ou verdadeiro, porque de fato há verdades e inverdades em tudo quanto se enuncia, em tudo quanto se diz, mas de fato ter a capacidade crítica e de formação das próprias convicções, que seja muito mais além, porque esse é o grande problema, né? Que já se fala há muito tempo da diferença entre dado e informação. Nós temos informação que se intensificou de uma maneira avassaladora, né? Antigamente tinha que assistir aquele telejornal da noite, assistir o programa de domingo, ler o jornal, que poucas pessoas tinham tempo, ou liam no trem, no ônibus, né? Mas não deixavam de ler, né? Mas não deixavam de ler. Hoje não, você vai clicando em manchetes, né? Então, se alguém falar que os ETs estão... Bom, parece que estão invadindo mesmo, né? Esses últimos dias, no mínimo, a história está mal contada. Mas se alguém disser que tem ET aí andando na Praça 7 aqui em Belo Horizonte, nossa, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Enfim, as pessoas se ocupam um pouco de investigarem mais além daquilo que a manchete de uma notícia representa. Eu sou muito incomodado mesmo com essas afirmações. Tantos por cento... Eu já ouvi num evento recente, aliás, Enio Marcos estava presente, em que um determinado pesquisador, cientista, até bem conhecido aí no meio científico brasileiro e ligado à climatologia, afirmou que um percentual determinado de mulheres vem perdendo fertilidade em função das mudanças climáticas. Qual a métrica? Sim. Né? Qual a metodologia? Foi feita uma pesquisa com levantamentos em famílias, com histórico. O que é fático e o que é uma narrativa. O que é uma narrativa. E é fácil, né? Na sociedade hoje, se você falar que alguma frase aqui foi falada por um filósofo grego, socrático, você acabou de falar uma... Mas tem um detalhe que eu vejo interessante, até já puxando aqui para o nosso tema do programa de hoje, que são as mudanças climáticas, né? Essa introdução ela é fantástica, porque a perspectiva de cada um já constrói aquela linha de discussão que teremos. E para além dessa discussão, o que eu acho interessante é que divergir ou não é o principal, né? Cada um vai ter o seu insight, a sua verdade, que vai pensar ali daquele ambiente de discussão. O que muitas vezes, e aí vem uma segunda provocação, será que o caminho é a discussão? Será que a nossa sociedade precisa discutir mais? Como discutir? Né? Porque o movimento ESG, não há dúvidas que ele trouxe para mim, uma verdade quase que absoluta, que hoje é indissociável se falar de meio ambiente sem considerar o social atrelado às tomadas de decisão dentro dessa temática. Ou seja, o ESG, esse movimento do ESG, venha ele a se configurar, se consolidar ou não, trouxe esta perspectiva, para mim, muito real. É impossível discutir meio ambiente sem o social atrelado, né? Agora, como fazer isso? Aí é que eu acho que a gente tem muito que evoluir, né? Tem alguns exemplos para trazer, mas até já entrando um pouco na dinâmica do programa, a COP29 foi um exemplo de muita discussão e pouco resultado prático. Eu estou fazendo uma análise equivocada ou não, Enio Marcos? O que nós estamos discutindo aqui hoje, sem sombra de dúvida, é muito rico. Eu me permitiria, né, pontuar uma questão em relação à história da ciência, do especialista. Nós vivenciamos em períodos recentes, né, um conceito que, no meu entendimento, é ditatorial, que é o seguinte: só existe uma ciência
E se você não acredita nessa ciência que eu estou dizendo que é a única e que é a boa, você é um negacionista. E isso fere o princípio da ciência, porque a ciência é a pesquisa, a busca, né, E o debate. o teste, o debate sobre razões e argumentos. O dia que você proíbe que a ciência faça essa série de procedimentos, você está matando a ciência, e esse período da pandemia mostrou realmente uma ditadura de conceitos científicos pautada por uma identificação muito preciosa, que é chamada o especialista. O especialista disse. E aí vale, né, um momento atual que é o Donald Trump está comprando uma belíssima briga com os especialistas ao indicar para o seu governo uma série de profissionais que estão colocando de cabelo em pé, os especialistas que estão achando um absurdo a escolha de não um deles. E aí a questão é, mas quem disse que ele é especialista? Eu, que sou par dele, que sou especialista, e ele então é especialista. Ora, se os especialistas formam um aglomerado, né, de iguais, você fica submetido a essa ditadura deles. Mas entendo de que existe mais de uma verdade e que uma sociedade plural ela precisa ter a oportunidade de ouvir diferentes versões das questões que se apresentam. Esse ponto é fundamental. Este ponto é fundamental. O saber científico, ele sempre surgiu por meio das contraposições de teses científicas, uma sobrepondo a outra, contrariando a primeira e assim evoluindo as tendências em torno de um determinado problema que se impõe, né? Quando você tem esse agrupamento de interesses em volta de determinados saberes que são produzidos, determinadas classes de cientistas interessados em determinados problemas, aqui você está eliminando essa capacidade que sempre houve, justamente das interposições, das contraposições, não é isso? Eu queria, então, falar da COP que você, né, lembrou, e aí dizer o seguinte, né? A ONU, há 29, né, anos passados já, ela criou, então, um momento e um evento do qual participam... Só para o nosso ouvinte, a COP é a Conferência das Partes, não é isso? Da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Muito bem. Então, nessas COPs, centenas, né, quase 200 países, em média, e um pouco menos ao longo dos anos, se reúnem para discutir exatamente esse tema, o que fazer, porque as mudanças climáticas estão aí, e o mundo está vivenciando situações de extremos climáticos cada vez mais severas e numa periodicidade cada vez menor, e aí já se rotulou, né, de que os combustíveis fósseis são o grande vilão desse processo de aquecimento global, né, que traz aí as mudanças climáticas. E determine para a gente, dentro desse contexto, a sua visão de mudanças climáticas. Eu diria o seguinte: quando a gente faz uma leitura da informação que você encontra na ciência sobre ciclos climáticos, sobre períodos que estão associados ao nosso planeta Terra, nós vamos encontrar milhões de anos de mudanças geológicas, milhões de anos de mudanças climáticas. Então, o nosso tempo, né, de análise, ele não pode se resumir aos últimos 3 anos. E nem aos últimos 30 anos, conforme o IPCC definiu para efeito de controle, de viabilizar uma análise fácil. Se olha os últimos 30 anos e pontua que
nesse período o que está acontecendo é absolutamente uma tendência inexorável das coisas. Se você foge do período de 30 anos e vai buscar nos últimos 300 anos, nos últimos 10 mil anos, talvez você tenha respostas para essas questões, né, climáticas diferentes. Não resta dúvida de que extremos climáticos estão acontecendo com uma intensidade maior. Neste momento do Neste espaço-tempo. momento do espaço-tempo. Isto. E aí fica fácil para alguns especialistas dizer que a causa fundamental disso está associada à emissão de gases de efeito estufa da fonte, né, primária de geração, né, térmica do petróleo, do carvão, né, e do gás, como a principal causa. E aí todos os esforços têm que ser no sentido de você atacar essa fonte e substituí-la pelas fontes alternativas. No entanto, a complexidade de se fazer isso é muito maior do que simplesmente você falar assim, para com o petróleo. O petróleo tem mais de 6 mil subprodutos que fazem parte da vida da sociedade humana e que não são supridos por fonte solar, nem por fonte eólica e nem por biomassa, são subprodutos que estão na base da indústria da de saúde, asfalto, por exemplo, na indústria do outros. asfalto. Então, nós vamos ter que administrar esse processo muito mais do que a data de 2050 que foi dita que vai ser o deadline que você vai ter que emissão zero para o mundo, porque isso vai ser impossível de fazer, até por uma questão lógica. A sociedade reflete sobre isso, mas isso tem um custo, e esse custo a sociedade não vai dar conta de pagar. Ela nem sabe qual é o custo. Ricardo Carneiro, pois é, Felipe. O que é mudança climática sob a ótica do nosso querido jurista? Pois é, esse tema costuma ser até muito menos jurídico do que qualquer outra coisa, né? Muito mais técnico, ligado à física da atmosfera, climatologia, a geografia climática, geopolítica, sobre um tema que a Enio, inclusive, tem refletido muito nos artigos publicados recentemente. Mas eu costumo dizer que quando a política entra pela porta, a racionalidade sai pela janela, né? E a Covid se tornou... não estou aqui apregoando discurso negacionista nem político, mas a Covid se tornou uma doença política no mundo inteiro. E aqui, Ricardo, só diga de passagem, esse é um programa livre. Sim. Qualquer perspectiva também aceita. E o objetivo é esse, né? Sim. Até dentro dessas premissas que a gente já colocou aí da mas de fato eu não sou, embora um grande amigo que foi servidor com ele, não vou falar o nome dele, ele me qualifica como negacionista da modernidade, alguma coisa relacionada a técnicas de fiscalização ambiental, eu não sou, não. Sim. Mas percebam, voltando a essa questão da racionalidade científica, né, e da suposta neutralidade científica, que não existe, eu me recordo... Bom, nós tivemos um filme que foi referência nos cinemas esse ano, que foi... Oppenheimer, né, cientista norte-americano, que foi líder aí enfim, dos estudos e da concentração no deserto, salvo me engano, não sei se no Novo México, né, quando se concentraram recursos e mentes, né, na construção do primeiro artefato explosivo de origem nuclear, né, da fissão nuclear. Na origem, e quem assistir vídeos relacionados a um outro seriado, enfim, né, algo que foi exposto aí, muito premiado, que é Chernobyl, né, até um seriado do HBO em 5 episódios, vale muito a pena, mas na origem a energia nuclear esteve relacionado ao propósito militar,
mas logo se descobriram aplicações ligadas à saúde humana, né, a diagnósticos médicos, à geração de energia, inclusive ao saneamento de alimentos, né? Muitos alimentos que nós comemos são irradiados e ninguém tem maiores consequências, porque isso O tudo é feito advém de dentro de um critério. substratos, né, no cultivo que tem origem, inclusive que emitem emissões radiológicas e por aí vai. Né? Exato. As telecomunicações, precisa dizer também, enfim. Mas na época da construção da cidade de Chernobyl e de Pripyat, né, que é a cidade onde os operários da construção e operadores da usina residiam, falava-se muito no átomo do bem. Né? Então, perceba, esse efeito de recorrência na ciência é muito emblemático. Aqueles que se valeram, e houve o alerta de Albert Einstein, né? Aquela célebre frase, como é que a terceira guerra seria lutada, mas a quarta seria com pau e pedra, mas houve aplicação política da tecnologia, do engenho humano que projetou para a fissão nuclear um uso bélico, militar. Eu me recordo aqui de um artigo que li uma vez, fazendo uma reflexão sobre o risco como categoria sociológica sobre a talidomida. Todos aqui se recordam, na década de 60, que era um medicamento utilizado para combater o enjoo das mulheres grávidas e que se mostrou capaz de causar mutação no processo de formação, né, do embrião, a ponto de as crianças nascerem sem pernas, sem braços, enfim, com deficiências físicas notórias. Anos depois, cientistas alemães começaram a aplicar a talidomida no combate, pelo menos na tentativa de combate ao HIV e algumas formas de câncer. Então é isso, não existe a verdade. A verdade decorre dos limites da compreensão científica num determinado momento. O Enio Fonseca provavelmente chegava em casa na década de 70, 80, só podia comer um ovo frito, porque a esposa dele, a mãe dele, falava que era tanto colesterol que mais de um ovo já era um grande risco. A carne com a gordurinha, minha avó dizia isso, meu filho, isso vai direto para o seu coração, entope as suas artérias. Hoje os cardiologistas... Cara, isso é um problema seríssimo. Os cardiologistas, e fiz algumas cirurgias eletivas, né, não foi por necessidade, o cardiologista me fez uma longa preleção em forma de censura porque eu estava tomando estatina. Ele falou assim, mas o cardiologista não pode falar isso? O cardiologista tem que dizer para controlar o colesterol. Eu falei, meu filho, colesterol é uma gordura que é fabricada pelo seu corpo. Todo o seu equilíbrio hormonal depende do colesterol. Inclusive os hormônios que estimulam a libido, a sexualidade humana do homem ou da mulher. Mas não, nós compreendemos que o colesterol é uma coisa que vem de fora, vem do alimento, vem do ovo, vem da carne, não está dentro, não, ele é um mal que vem. Então, a narrativa gera isso. A narrativa da esposa, da mãe, da avó, não coma isso porque os médicos já provaram que mata. Com relação à estatina, eu estava lendo um estudo, recentíssimo esse estudo, eu li tem uns 2 dias, associando o consumo de estatinas, derivados de estatina para controle de colesterol, a casos de demência nos últimos 20, 30 anos nos Estados Unidos. Hoje existe uma força-tarefa científica justamente para investigar a veracidade dessa hipótese. E lá as investigações costumam ser levadas a sério, né? Sobretudo em termos estatísticos. Mas eu mencionava esse cientista, também prefiro não nomeá-lo, porque o objetivo não é fazer qualquer tipo de crítica, porque estão excluídos do debate sobre o tema mudanças climáticas aqueles que, mesmo no âmbito e no meio acadêmico e científico brasileiros, divergem. Me recordo aqui do professor Luiz Carlos Molion,
que eu acho que era da universidade, já aposentado, mas um homem muito respeitado no meio da climatologia, inclusive apoiando aí as previsões climáticas para o agronegócio, salvo me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o professor Ricardo Felício, da USP, doutor e pós-doutor em climatologia, é um climatólogo, enfim, fez doutorado em geografia climática. Não importa, não precisa acreditar na compreensão ou na explicação que eles têm, ou na verdade que eles professam. Precisa ouvir e tirar as próprias conclusões, porque nem tudo é absoluto. Também não estou aqui a criticar o IPCC, né, como ficou recorrente, vez por outra a gente recebe algum texto, né, duvidando de este ou daquele cientista do IPCC. O fato é que o problema que existe, porque a única coisa certa na vida humana, na física e na química do universo, na vida de todos os seres do planeta, no próprio planeta, é que estão em constante mudança. Mudança climática é uma expressão tautológica, porque o planeta Terra é um planeta de geologia ativa, viva, e a geologia do planeta influi no clima. Né? Se ainda tivéssemos a Pangeia, não é isso, Enio? Os continentes todos ajuntados, o clima do mundo seria diferente. Eu me recordo muito de ler alguma coisa sobre os tais ciclos de Milankovitch, né? Do quanto isso é inquestionável, ninguém questiona a existência desses ciclos, quanto as variações orbitais e de eixo de inclinação do planeta mudam a incidência solar e mudam em eras geológicas o clima no hemisfério norte e no hemisfério sul. Fico sempre muito... Vejam, nessas horas eu sei que é confortável sendo advogado, só advogado, que eu acho pouco. Você é muito mais que advogado. Não, que eu acho pouco, palpitar sobre temas sobre os quais a gente não tem. O Enio é engenheiro, né? Você é ligado aí também às ciências da natureza, tem essa formação, embora queira ser advogado, que eu sei disso. Não sei porque que o direito seduz tantas pessoas, mas o nosso apresentador e dono do podcast também tem essa pretensão. Mas eu sempre fico refletindo em termos de lógica do pensamento. Eventos extremos. É extremo em relação ao que e a quem. Eu posso estar desenvolvendo um raciocínio absolutamente simplório. Mas vejam, uma gota d'água numa formiga deve ser o evento de uma extremidade catastrófico. Assim, catastrófico. É como cair uma nave, cair por cima da cabeça, por azar, cair uma gota de chuva na cabeça de uma formiga. Uma chuva torrencial pode ser suportável ou não, dependendo da localização e do processo de ocupação territorial geográfico. Né? Nós somos assim. A gente hoje hostiliza a forma que desde a pré-história se ocupa o território, normalmente acompanhando as planícies de inundação dos cursos todas as grandes civilizações se desenvolveram desse modo. Por outro lado, a aglomeração de pessoas nessas áreas que são de risco causa mais dano patrimonial, de endemias que se veiculam no período chuvoso, né, de leptospirose e outras tantas, perdas de patrimônio que causam tanto sofrimento. E no Brasil não começou semana passada, não começou com o episódio no Rio Grande do Sul deste ano, né? Sempre houve, na região serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, sempre houve eventos críticos, tanto é que se instalou lá as sirenes que não estão funcionando, vai acontecer de novo, e esse é o grande problema brasileiro. Então, isso me chama muito a atenção. Estão aumentando os eventos críticos e os eventos extremos. Por quê? Por um mero acaso da estatística, eu quero ganhar, e tenho certeza que vou ganhar na Mega Sena da virada este ano,
mas vai ser um episódio da exceção das exceções da estatística. Sim. As chances são muito baixas. Não, mas a recorrência desses eventos está aumentando. Será que está aumentando? Então, a gente precisa, eu inclusive, sentar e olhar números e associar números a eventos que são maiores e não estão sob nossa gestão e controle, que é o processo tecnológico e o modo de vida das sociedades atuais. O Enio falou muito bem. Será que isso necessariamente está associado ao aumento do dióxido de carbono, ao metano, outros gases? Porque, inclusive, é o que se diz, né? Nesse meio, o maior gás de efeito estufa é o vapor d'água, que não está associado diretamente às atividades humanas. O maior elemento do planeta que influencia no clima são os oceanos, que os seres humanos conhecem muito pouco. E talvez não saibam que as naves dos ETs estão lá dentro, como estão dizendo aí recentemente. Então isso me incomoda muito, a simplificação do debate. Eu sei que a questão é complexa, a reflexão de um lado e de outro é muito complexa e depende de um arcabouço científico que acho que os debatedores muitas vezes não dominam. Mas o que me incomoda é a simplificação do debate. Esses dois professores que lhes disse são hostilizados no meio do meio acadêmico. Ah, mas um deles não tem publicação. Ok, então exige a publicação dele. Mas um deles, inclusive, foi expulso do meio universitário. Se existe uma crise ambiental no planeta, precisa ser discutida com seriedade, com profundidade e com dialética, que é da essência da vida. A vida humana é dialética, o planeta é dialético, o universo é dialético. Ricardo, eu não vou deixar aqui de te agradecer profundamente pelas suas brilhantes participações nesse programa. Nós tivemos um momento de... Teve um que você não me convidou, mas tudo bem. Provavelmente o Enio está em todos. Provavelmente você estava brilhando em outros locais. Eu sei disso, estou brincando. Mas, cara, do ponto de vista da conceituação de mudança climática, a riqueza do seu comentário, eu acho que a gente está com a cereja do bolo aqui desse programa a partir das suas palavras. E ela traduz muito do que eu vejo em termos de interpretação do que é o fato. O fato existe. Existe. O planeta Terra está enfrentando uma crise climática. Isso é um fato, né? Então, para além do que se entende ou do que se conceitua a respeito de mudança climática, eu tenho a seguinte perspectiva. Como que nós vamos lidar com ela? Refutando o fato? Não. A gente tem que consensualizar o seguinte. Nos últimos 200 anos, nós consumimos grande parte de recursos naturais. Isso é um fato. Nos últimos 200 anos, a partir da Revolução Industrial, consumimos um volume de recursos naturais muito grande. Esta é a causa da nossa crise climática? Eu acredito que não. Eu acho que existem vários outros aspectos que não estão, como você bem colocou, resumidos numa matriz para que a gente possa, então, dar peso, correlacioná-los, trazer um balizamento de um entendimento maior para o que é a causa. Agora, para além desse entendimento, como lidar com isso? E aí eu quero passar para essa parte final do programa no sentido seguinte. O que eu entendo que devemos fazer do ponto de vista de atacar a crise climática? Talvez não seja atacar a crise climática, talvez seja nos adaptarmos a essa crise climática. Seja a cadeia produtiva, os negócios, as atividades, né, que se estabelece hoje na nossa sociedade vão ter que passar por uma fase de adaptação. Então, no curtíssimo prazo, temos que lidar com essa nova realidade. Estamos enfrentando uma crise climática. Isso traz também uma outra perspectiva, que é o seguinte: para que tomar ações que estejam, vamos falar aqui, sob o clichê do ESG?
que não existe, né? Não é de hoje que ele vem. O ESG, o conceito já existe há muito tempo. Então, as ações em prol do meio ambiente podem ser tomadas? Podem, devem, porque é nosso papel cuidar deste ambiente, cuidar do planeta para a nossa geração e para gerações futuras. Então, esse é um argumento, na minha visão, lógico, né? Agora, curtíssimo prazo para a mudança climática é adaptação. Acho que a palavra, pelo menos na minha perspectiva, é de adaptação. O que vocês acham a respeito disso, hein? Por favor. Dando, né, continuidade a esse processo de reflexão muito rico aqui do nosso Topocast, eu diria o seguinte, em Baku, na 29ª, né, COP, havia um pleito, né, de um conjunto enorme de países, principalmente aqueles que se dizem mais afetados aí pelas mudanças climáticas, que pleitearam a alocação de 1,3, né, trilhões de dólares por ano, né, como um dinheiro a ser colocado para todo o planeta, né, se utilizar dele para medidas associadas à história da mudança climática. Antes, o primeiro acordo falava em 100 bilhões por ano, que alguns dizem que nunca foi cumprido, e outros, principalmente aqueles que chegaram a ofertar esse tipo de recurso, ou em doação ou em empréstimo, apresentam dados de que sim, foi cumprido, mas 100 bilhões era um primeiro valor e, ao final das contas, o novo desenho é 300 bilhões de compromisso dos países poderem se valer dele. Em quantos anos? Por ano. Por ano. Por ano. O desenho ele é complexo porque não se trata de uma doação do país rico, que sempre emitiu e é o grande, né, causador das grandes emissões de gás de efeito estufa, doando para aquele país que está precisando. Vai poder existir empréstimo, e aí conceitos de empréstimo que você tem que pagar entram nessa conta, mas então você fala, peraí que pode não ser, né, um dinheiro entregue de maneira tão fácil. Mas você falou, Felipe, a palavra que, no nosso entendimento, é a prioridade de ação. Eu e o Décio Michelis escrevemos um e-book bastante robusto em que a gente fez uma avaliação sobre essas questões que estão associadas aí aos extremos climáticos, e a gente tem uma clareza de que fazer uma adaptação ao que está acontecendo é muito mais saudável, muito mais barato e muito mais adequado do que você ir para medidas radicais que talvez não tenham a eficácia, né, para poder mitigar. E dentre as medidas de adaptação estão, né, você entender zoneamento, você... ocupação do território. Acho né? que a palavra-chave é ocupação do território, né? Ocupação do território hoje, qualquer negócio tem que avaliar, sob o ponto de vista de vulnerabilidade ou de potencialidade. Sim, uma mina se implanta e a irresponsabilidade na ocupação, a falta de controle, adensa comunidades no entorno, vão reclamar de barulho, Isso. poeira. Ou mesmo sob a perspectiva de já estar assumindo um determinado passivo naquele território. Sim, também. Né? E que vai culminar com o desencadeamento de uma série de problemas que vão ser potencializados a partir da operação daquele empreendimento. E para concluir aqui, eu diria o seguinte, que todas as ações de mitigação, e elas são muitas e estão associadas aos diferentes segmentos do conhecimento, uma é essencial e é muito importante, e aí eu vou lembrar de ontem do evento do CREA, que é o conhecimento técnico, ele é fundamental para que se implementem ações adequadas de adaptação. Então a engenharia ela é essencial para que você faça os estudos necessários, defina os projetos adequados, implemente, monitore e opere toda aquela infraestrutura de adaptação que você precisa de colocar aí para todos nós. E só lembrando uma coisa, que nas COPs, cada país tem uma meta chamada NDC, de redução. Cada país nacionalmente determinado isso? Isso. Cada país pode fazer a sua,
e lembrar de que alguns países, sabiamente, prudentemente, joga essas metas para o ano de 2060, né? Outros reduzem arbitrariamente aquilo que era o valor imaginado. Ou e muda a outros, regra do jogo no meio do caminho. E outros, ou sai do jogo. Ou sai do jogo. E outros se aventuram a ser líderes, né? Como Sim. o Brasil, que mudou a sua NDC, colocando metas mais ambiciosas, e metas ambiciosas precisam de muito dinheiro para ser atendido, precisa de ter muita tecnologia para ser atendido, e aí o importante é o seguinte, para você liderar, né, pelo exemplo, você tem que verificar qual é a sua contribuição. O Brasil, na contribuição da emissão de gases de efeito estufa, é insignificante, é menos de 3%, né, no mundo, para que você tenha as metas mais ambiciosas do mundo. Detalhe, tem um fato, um dado auditado que eu trago aqui para expor o seu pensamento, é o seguinte, combustíveis fósseis na matriz europeia, em torno de 25% a 30%. A matriz brasileira é muito limpa, né? A matriz energética é muito limpa, mas a gente tem 35% a 40% de participação de petróleo e derivados na nossa matriz. Ou seja, o que vale para um não vale para outro? Não, na minha opinião, vale para todos. Vale para todos. A compensação financeira é adequada? Na minha opinião, sim. Mas qual que é a palavra de ordem? Como você mesmo colocou, é adaptação. Curtíssimo prazo a gente tem que lidar com a adaptação. No meio do caminho a gente vai fazendo os freios de arrumação, não é isso, Ricardo? Exato. Eu acho que os países normalmente subestimam muito a capacidade dos seus eleitores. Mesmo o Brasil, com todas as deficiências que tem educacionais, né? Eu acho que o eleitor brasileiro, tanto quanto o eleitor americano, se rege por outros fatores, né? E na sociedade do espetáculo, né? As pessoas, infelizmente, estão querendo discutir menos ideias, mas ainda assim o eleitor não é idiota. E é preciso entender quais são as necessidades da população e do eleitor, e priorizar essas necessidades. Porque senão os legisladores, os aplicadores das leis, acham que devem conduzir a sociedade para temas que às vezes as sociedades não querem. Não precisa pontuá-los aqui, mas alguns poucos. Arma de fogo, aborto, por exemplo. Qual é a opinião da população? Porque senão acontece um fenômeno que é chamado de backlash. Quer dizer, os agentes sociais resistem às políticas públicas quando ela, de alguma forma, viola um sentido de necessidade da população. Em 30 anos, né, ano que vem, né, tem a COP30 no Brasil, avançou-se muito pouco no tema. E mais uma obviedade que eu vou falar, acho que eu não consegui sair das obviedades aqui. Custos elevados e efeitos de longo prazo, que agora, inclusive, toda a sociedade, a mídia em particular, tenta dizer que os efeitos já estão aí, né? Por isso todo o destaque na mídia, porque na minha infância, fritar ovo no asfalto em Ipanema era o verão bombando. Agora seria uma manifestação inequívoca da mudança climática. De novo, sem desacreditar o tema, conforme o problema existe. Mas os resultados são muito pífios, os resultados são pequenos, porque as pessoas ainda não perceberam a dimensão do problema nas suas vidas diárias. E o custo é muito alto. Falava-se, eu vi um artigo recente do Enio sobre isso, ainda hoje eu revisitava, a promessa era de 1,3 trilhões por ano de investimento necessários a controlar o fenômeno. E nós não chegamos a 300 bi, que pode cortar por 5 que não vai... E muito menos como esse recurso a ser destinado. Como o Enio mesmo disse, boa parte disso pode ser gerido em sistemas financeiros, o que na prática não traria ganho nenhum. Então, Felipe, encerrando, nosso tempo já está ali, já estamos aproximando do zero, mas a tal da narrativa, que terminamos com o que nós começamos, né, é igual os bancos. Os bancos conseguem nos convencer que eles são os nossos parceiros para a realização dos nossos grandes sonhos.
e a gente sabe o que a gente passa para chegar pelo banco a esses sonhos, né? Então é isso. Muitas vezes o banco te promete um benefício num determinado investimento e o cara, o representante do banco, seu gerente, ele te força a fazer aquele investimento, ele bateu uma meta que ele vai ganhar R$100. Pô, cara, eu te dou R$100 para você deixar eu aplicar o meu dinheiro e ter a minha rentabilidade muito maior do que você está me propondo. É um pouco disso que a gente está refletindo em mais um exemplo do que são as narrativas e a que elas, de fato, se propõem. Eu queria só concluir, eu não sei se é possível uma extensãozinha para você fazer o nosso fechamento, mas distribuir, não sei se foi um dos dois que me encaminhou essa semana, um pequeno videozinho pelo Instagram, que o sujeito falou, olha, se nós avançarmos na temática de mudança climática, não vai ser pelos governos. O Estado, no Estado de Minas, né, o Estado brasileiro, o poder público no Brasil não consegue tapar um buraco numa rua, não consegue religar a energia afetada, porque cai os postes em cima da fiação, que aliás esse é um outro tema que um dia tem que ser discutido aqui, fiação aérea, que o problema não é de energia, é de outros cabeamentos, mas que é um estrago na paisagem urbana, mas é isso, o poder público no Brasil não consegue resolver um buraco que seu carro cai e fura o pneu, ele não vai resolver a questão climática. Então aqui eu acho que é um apelo para que os instrumentos de mercado tenham mais protagonismo do que a regulação estabelecendo metas e limites e penalidades. É assim que nós vamos avançar. Fantástico, fantástico. Eu concordo plenamente, acredito que o Enio também, porque o movimento ESG ele traz essa tendência de tracionamento dessas perspectivas, ou seja, que a cadeia produtiva de fato assuma a responsabilidade e execute, porque se a gente for esperar a atitude de governo, realmente nós vamos ficar esperando por muito tempo. Gente, chegamos ao final de mais um TopoCast. Eu não me canso de dizer que não existe nenhum programa em que eu não me surpreendo absolutamente com o resultado que a gente consegue construir em termos de entendimento. E aí eu só tenho que agradecer imensamente a presença de vocês. São dois profissionais brilhantes que têm um quilate altíssimo que traz só benefício para o nosso TopoCast. Desejo a todos vocês e às suas famílias um Feliz Natal, boas festas e que em 2025 a gente esteja aqui tratando de temas polêmicos, trazendo as nossas perspectivas para além das narrativas. Desejo a todos um forte abraço, a você também que tem um excelente Natal em família e que em 2025 continue nos acompanhando. Eu tenho uma notícia importante para dar. Os shortcuts que a gente vem lançando desse programa estão atingindo números de visualizações altíssimos. Nós vamos publicar esses resultados nas nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar e até o próximo TopoCast. Um forte abraço e até lá.